O Escondido no Apocalipse. Essa é a cidade metropolitana de Seul. O céu estava tão bonito nesse dia, só que uma coisa a gente precisa saber sobre as guerras. As guerras elas não costumam acontecer através da luz do sol, mas sim sobre o luar da sombra da lua. Era mais um dia qualquer. Entretanto, através de um ataque covarde e hostil de um inimigo, uma bomba nuclear acabou mudando o percurso do mundo. Como as pessoas não conseguiam se preparar para essa crise, elas acabaram declinando para suas mortes. Existem pessoas que são chamadas de loucas ou paranoicas com o fim do mundo. 3 anos antes dessa catástrofe, alguém pressentiu isso, e essa pessoa era Park Ji-woo. Ele era um dos loucos que achava que o mundo poderia acabar amanhã. Park nos avisa que existem 2 tipos de pessoas que acreditam no fim do mundo. Umas são super ricos, que pretendem se blindar com seu dinheiro, e as outras são as pessoas mais humildes que têm uma visão distorcida sobre o mundo. Ele era a segunda pessoa. Percebendo que o percurso do mundo estava indo de maneira errônea, ele resolveu que já era hora dele vender tudo que ele tinha, para começar a construir o seu banco. Mas a situação não seria tão simples quanto as pessoas pensam. Para você sobreviver no mundo pós-apocalíptico, você precisa seguir 3 passos. O primeiro é arrumar um lugar longe, onde não tem muitos transeuntes, mas também é muito acessível para caso de emergência. O segundo tem que ser um local vantajoso para a sua própria defesa, para observar as pessoas também que estão ali passando pelo seu local onde você é proprietário. O terceiro é o mais importante de todos, o local precisa caber no seu bolso. Graças aos seus conhecimentos, que muitas pessoas diriam que seria paranoia, ele conseguiu concluir os 3 passos. No começo, ao observar o solo, o Park ele conheceu uma pessoa que também era um proprietário vizinho, chamado Kim. Como eles só foram vistos de relance, ele acabou deixando para lá, assim focando nos seus sonhos lúcidos antes da queda do mundo. Para que o banco saísse do seu jeito, do jeito que ele imaginou, ele resolveu participar da construção. Mas Kim ele se mostrou ser uma pessoa extremamente incisiva, e ele começou a interferir. Os funcionários de Park queriam até dar um jeito nele, mas Park ele resolveu deixar aquilo ali para lá. Voltando para sua casa depois de mais um dia cansativo daquela obra incessante que ele estava fazendo, ele viu um homem muito estranho conversando com o Sr. Kim. E esse homem começou a discutir com Kim. E antes que a situação ficasse um pouco mais descontrolada, Park resolveu intervir e ajudou Kim naquela situação. Kim conta que aquela pessoa era filho dele. E ele tem um motivo do porquê ele está nesse terreno. Há muito tempo atrás, ele deu esse terreno para sua filha. E a sua filha faleceu. E ele, junto com a sua esposa, prometeram cuidar daquele terreno até que eles se fossem. A sua esposa já foi, mas ele ainda estava lá. Por isso que ele acabou ficando naquele terreno. E depois dele contar a sua história triste para Park, ele resolveu deixar Park em paz. Assim os dias foram passando, até que finalmente chegou aquele dia. O dia que o inferno resolveu curtir um pouquinho na Terra. Kim tentou convencer Park para que ele fosse junto com ele até Seul para resgatar o filho dele. Mas Park avisou para Kim que o filho dele provavelmente já estaria morto. Nesse mundo não são só os mortos que são os monstros, mas também os vivos. Vivemos no mundo através de um código. Muitas pessoas dizem que esse código seria a Constituição, que nos mantém racionais. Mas se esse código ele for destruído, voltaremos à fabricação de fábrica. O extra imortal. Os sonhos eles geralmente carregam um significado. Qualquer pessoa tenta interferir no seu sonho, mas infelizmente tudo que resta para nós é observar o que está nos atormentando. Ele não sabe o que aconteceu, mas tudo que ele sabe é que seu sonho levou ele para um lugar onde tinha uma pessoa que estava virilhada numa tela de computador. Depois de algum tempo observando, ele descobriu que aquela pessoa estava jogando alguma coisa chamada RPG. E ele deixou os eventos daquele sonho seguirem o seu rumo. O nome daquele terrestre misterioso, Yeo Belmin. Aquela pessoa que estava jogando, ele estava frustrado por ele ter morrido de novo. E ele dizia para outra pessoa que estava do outro lado da ligação que as suas mortes sempre foram mortes aleatórias. Por exemplo, por uma mina terrestre. Outra morte que ele teve foi quando ele se deparou com um monstro e acabou morrendo aleatoriamente. E ele teve uma morte bem mais aleatória, que era morrendo pisoteado por um outro monstro. Mas uma morte que foi extremamente humilhante para ele foi quando ele morreu por um baú monstro, que ninguém morre por um baú monstro. Ele acabou morrendo envenenado várias vezes, dentre outras mortes desnecessárias que esse jogo daria para ele. Mas tudo era possível graças a esse RPG chamado Guerra Demoníaca 3, a escuridão profunda na masmorra de Sheltonin. A situação era bem emblemática, já que essas mortes vieram exatamente de um personagem que era secundário na obra, o Evan de Sheltonin. Geralmente os administradores do jogo, eles esperam que o protagonista tenha vários tipos de morte, não um personagem secundário, mas eles até ficaram chocados com Evan, que era apenas um personagem aleatório que sempre morria de maneira humilhante ou de maneira desnecessária. Ele não precisava morrer, mas ele acabava sempre morrendo. O Evan ficou tão famoso por ser um personagem secundário que morria aleatoriamente que acabou com que as pessoas fizeram 2 facções. A primeira era que queria manter o Evan vivo. E a segunda é que queria matar ele a todo custo, já que queria saber como é que ele morreria de maneira humilhante. De novo e de novo e de novo. Nosso protagonista era da facção que queria manter o Evan vivo. Depois de muitas tentativas de mantê-lo vivo, ele finalmente conseguiu derrotar o último boss, que era o Rei Demônio.
mas alguém queria saber se aquilo ali foi sorte ou habilidade, então resolveu testá-lo no seu máximo, o mandando para dentro daquele mundo. No começo ele pensou que foi algum desgaste mental que ele teve, devido a ele ter jogado várias vezes, mas com fatos, ele olhando para todo o redor que estava ali, as pessoas chamando ele de Evan, depois dele muito não querer entender que ele estava no corpo do Evan, ele finalmente deu o braço a torcer, e ele acabou aceitando que ele estava no corpo do Evan, o segundo filho do Marquês do Condado de Cheltenham, no personagem extra que morre por qualquer coisa. Sem saber se o seu personagem Evan morrer, ele vai morrer permanentemente, nosso protagonista também, ele pretende usar todo o seu conhecimento, que ele passou de anos e anos morrendo, entre sangue, suor e lágrimas que ele teve, para tentar mantê-lo vivo dentro do jogo, dentro do seu corpo, custe o que custar. Agora teremos que ver se nosso protagonista vai conseguir manter o Evan vivo, já que o jogo é programado para matá-lo. A barraca de comida apocalíptica. Tudo começa com Gao Xiling, o universitário que foi parar no mundo apocalíptico. Ele começa nos contando como é que iniciou a sua desgraça nesse mundo. O seu colega ele acabou desligando seu alarme, fazendo com que ele se atrasasse para ir para a escola. Devido à distração do momento, ele acabou não percebendo que uma moto estava passando na rua, e ele foi atropelado e morreu. Assim ele foi reencarnado no mundo pós-apocalíptico. No começo ele pensou que ele tinha escolhido por algum deus para participar desse mundo, ele era um cara abençoado. Só que a sua realidade acabou chegando muito cedo para ele. Ele acabou morrendo de maneira tão humilhante por uma mordida de um zumbi. E quando ele retornou para o primeiro dia de novo, ele resolveu usar um pouco do seu conhecimento que ele adquiriu no tempo que ele ficou ali para tentar sair daquele lugar. E ele conseguiu fazer isso, liderando um grupo de pessoas, e ele conseguiu sair daquele lugar. Porém, eles acabaram ficando presos no lugar e acabaram morrendo de fome, todos eles. No seu terceiro retorno, ele resolveu se fingir de zumbi para tentar armar comida, mas ele acabou tomando um tiro na cabeça. Quarto retorno dele, ele foi traído por um companheiro. Devido a tantos fracassos em seus retornos, aquele brilho de esperança já havia saído dos seus olhos. Como ele percebeu que ele já estava fardado a retornar para o mesmo inferno, ele resolveu simplesmente ignorar tudo que estava acontecendo e foi da menina que seria devorada pelo povo gigante. Graças à sua frieza de todos os retornos que ele teve, ele conseguiu liberá-la cortando um dos tentáculos do povo. Enquanto o pessoal corria do povo, ele resolveu simplesmente ficar lá dentro e comer tudo que ele podia. Pelo menos ele pensava que dessa vez ele morreria de bucho cheio. Entretanto, algo estava diferente. Ele percebeu que não havia morrido ainda. Foi aí que ele recebeu o sinal. Finalmente o sistema dele apareceu. O sistema acabou até pedindo desculpa pelo atraso. Ele também não foi acordado por um colega de quarto. Assim que o sistema explicou para ele o motivo da demora, ele resolveu explicar como é que seria ele naquele mundo. Nosso prota ele teria 10 retornos. Se ele conseguisse concluir as missões que o sistema daria para ele, ele poderia receber a chance de retornar para o mundo real. Mas o sistema percebeu que Xiangling já havia retornado 9 vezes e morrido 9 vezes. E ele só tem uma chance. Caso ele morra agora, ele vai morrer permanentemente. A sua primeira missão era simples, era só vender uns objetos. Caso ele conseguisse vender esses objetos, ele receberia pontos que ele poderia trocar por atributos e por habilidades. Então, cada vez melhor a vida dele ficaria no mundo pós-apocalipse. Só que a sua barraca foi montada exatamente num lugar onde estava cheio de zumbis. Depois dele correr o mais rápido possível dos zumbis, ele se lembrou que agora ele tem um sistema. Assim, ele resolveu lutar contra os zumbis. Ele acabou percebendo que a sua força, a sua velocidade era a mesma antes do sistema. Então, ele literalmente estava inútil ainda. Percebendo que ele poderia morrer, ele resolveu correr até a sua barraca. Quando ele chegou na sua barraca, antes que os zumbis pudessem atacar ele, o sistema ativou, ativando uma barreira sobre ele. E os zumbis foram embora, percebendo que poderia devorá-lo. O sistema avisou para ele que ele poderia ativar essa barreira 3 vezes no dia. Caso ele consiga fazer e concluir os eventos, ele poderia ativar mais e mais. Mas se ele não conseguisse concluir a missão, essa barreira iria desaparecer da frente dele. E se ele quer ficar mais forte, ele precisa vender para que ele consiga sobreviver. Assassin's Creed 4. O Templo Esquecido. Às vezes é melhor deixar o passado no passado. Que Noah acabou fazendo um teste genético com o intuito de descobrir a sua ancestralidade. Noah ele descobriu que além da sua nacionalidade, ele tinha ancestralidade americana, europeia e asiática. Assim que ele percebeu que a sua história de vida realmente era muito longa, Noah ele recebeu uma mensagem da empresa que fez o teste genético, falando que ele havia ganhado uma viagem para Macau, para ele fazer um turismo no local onde um dos seus ancestrais moraram. Como uma pessoa racional, ele não acreditou muito naquilo não. Até quando ele chegou lá, ele também ainda não acreditou, pedindo para a guia que estava com ele lá, beliscá-lo. Assim que ele realmente entendeu que era verdade, ele começou a ser realmente uma pessoa ali, um gringo mesmo. Ele aproveitou cada momento que eles tinham ali. Então ele começou a tirar muitas fotos, ele começou a observar o ambiente todo. O guia dele avisou para ele que ela iria buscar o carro para que levasse depois ele pro hotel e pediu para que ele ficasse ali num lugarzinho e relaxasse. Andando pela cidade, ele percebeu algo gravado em sua mente como se tivesse um déjà vu. E ele pensava que talvez poderia ser as memórias do seu ancestral. Enquanto Noah ele estava viajando nas suas memórias, alguém estava observando ele de canto a canto. E sem qualquer direito de escolha, homens aleatórios o seguraram, o prenderam e amarraram e jogaram ele dentro de um carro.
Ainda tentando absorver o que estava acontecendo e percebendo que ele se sentia como uma criança injustiçada, Nu ele foi levado contra sua vontade, onde ele começou a deduzir que seja um computador onde ele estava. E tentando descobrir tudo o que estava acontecendo, a única coisa que ele estava escutando naquele momento era que o projeto Animus iria começar. E com as suas forças pouco a pouco saindo do seu corpo, seus olhos começaram a ficar muito mais pesados. E pouco a pouco ele foi cedendo às suas vontades do seu corpo. E foi aí que ele acabou ouvindo que a sincronização com o ancestral Edward James Niguel estava completo. Nu estava se perguntando por que arrastaram ele para dentro de um jogo, principalmente num jogo onde se retratava em Londres, especificamente em 1725. E sem entender como e por que arrastaram ele para dentro desse mundo, Noah ele achou que seria igual um jogo. Se ele conseguisse zerar, ele poderia retornar para a vida real dele. Assim ele começou a buscar o que aquela pessoa tinha nos seus bolsos e ele acabou vendo que aquela pessoa era uma informante. E ele resolveu prosseguir a história daquela pessoa. Segundo as informações que estavam no bolso dele, Noah ele soube que aquela pessoa tinha uma missão. E a missão era achar um tal de John Wong, porque essa pessoa teria informações sobre as ruínas perdidas do reino de Carmen. Era um país que, segundo a história, estaria na península da Índia com a China. Antigamente não existia jornal, então ele sabe que se ele quiser alguma informação, ele tem que ir num lugar específico, que seria um bar. Noah, para descobrir mais informações sobre esse tal Wong, ele foi até esse bar. Infelizmente, não vai ser tão fácil ele descobrir as informações que ele tanto quer. Às vezes seria melhor deixar o passado no passado. Devorador de monstros. Essa história aconteceu há mais ou menos 300 anos na dinastia Joseon. Houve uma guerra que ela foi deletada dos livros de história. Os participantes dessa infame guerra foram seres humanos contra os monstros. A humanidade teve muitas baixas, mas as pessoas botaram suas esperanças em um só homem, o grande caçador de monstros, Mayek Gilshan. 300 anos depois do fim dessa calamidade, o padre acabou vendo uma idosa que estava querendo subir umas escadas. Por ter muitos degraus naquelas escadas, o padre resolveu ajudar, já que Deus ele é para todos. E ele perguntou para a senhorinha se ela queria ajuda dele. A senhora agradeceu a bondade daquele padre. E ela avisou para ele que o seu neto viria buscá-la depois que ela chegasse nos últimos degraus. E assim seria feito. Quando o padre ele chegou no fim do último degrau, ao ver que o neto daquela idosa ainda não havia chegado, o padre resolveu aguardá-lo ali com ela. A idosa, percebendo a bondade do padre, ela deu para ele uma bebida para que ele tomasse, e a idosa começou a falar um pouco sobre o neto dela. Ela falou que o neto dela era uma pessoa muito inteligente e ele ia ser um médico, porém o neto dela acabou se envolvendo com pessoas erradas. Como ela não queria perder o seu neto, ela falou que resolveu ajudá-lo a resolver esse problema. Pelo padre não conseguir ver a maldade de uma pessoa tão frágil, ele não percebeu que tinha sonífero dentro do suco que ela deu para ele beber. O neto daquela idosa, ele estava vendendo pessoas por dinheiro. Ela utilizava da inocência dela para atrair as pessoas, deixar a pessoa dopada e o neto dela ir matar essa pessoa e pegar os órgãos da pessoa para vender no mercado negro. Como o efeito da anestesia já estava passando, a mulher mandou o neto dela resolver aquele problema logo, mas algo acabou assustando ele. Uma mulher estava dentro da barriga daquele padre, e essa mulher foi saindo pouco a pouco do estômago do padre, e ela ficou muito feliz com a maldade do mundo. Graças a esse grau de maldade, os portões do inferno acabou abrindo uma brecha, fazendo com que ela pudesse sair de lá. Para agradecer os anfitriões ali pela maldade deles, ela resolveu usar um pouco do seu poder para transformá-los em monstros. Quando ela iria transformar o padre também, ele acabou acordando e acabou golpeando para que ela se afastasse dele. O padre em questão era o grande caçador Mayek Gilshan. Como ele estava muito fraco, ele foi facilmente vencido pelos monstros que estariam lá. E antes que eles pudessem ceifar a vida dele, o monstro demônio de nível rank 1, ela acabou comendo a orbe que estava dentro do corpo do padre e absorveu todos os monstros que o padre havia devorado em sua vida. Percebendo que não teria nenhuma escolha, Mayek resolveu usar todas suas forças para escapar daquele lugar. E ele conseguiu. Algum lugar muito longe do ocorrido, uns jovens estavam cometendo bullying. A pessoa em questão que sofria bullying, aquele dia era o aniversário dele. Quem era o abusador dele, ele conta que era o melhor amigo dele. Após eles adentrarem no ensino médio, essa pessoa começou a praticar bullying com ele. Depois da sessão de tortura ter terminado, Kang ele finalmente estava retornando para sua casa. Até que ele encontrou Mayek, que começou do nada a falar sobre os demônios, que os demônios estavam livres do inferno, falando para ele que ele precisaria de ter o demônio primordial, que ele precisaria avisar para todos que o demônio estava vindo. Kang pensou que aquele idoso estava simplesmente delirando. Só que do nada Mayek abriu a boca de Kang e se enfiou lá dentro, passando para ele todo o seu poder. Que era um poder que fica mais forte quando você devora um demônio. Só que o amigo do Kang apareceu, esse poder só pode ser ativado em demônios. Foi aí que ele descobriu que aquela pessoa era um demônio também.